que está ali na possível lista do Palmeiras contratar de atacantes. O Flamengo está atrás e o Almada respondeu mais uma vez. A procura também do Flamengo. Palmeiras que fez proposta no começo do ano e o jogador não quis voltar para o futebol sul-americano, vamos falar disso. E também esse papo aí do Flaco Lopes no Barcelona. O Barcelona procurou o Flaco Lopes. Vamos falar sobre isso também nesse vídeo aqui. E galera, você que quer jogar o novo Fantasy Game da Copa do Mundo, você ajuda demais o canal, vai no primeiro comentário na descrição. Baixe agora. Se você já tem o SofaScore, você clica logo no link 2. Você vai montar o seu time no Fantasy Game, é um Fantasy da Copa do Mundo, então você tem que escalar até amanhã, porque amanhã já tem o primeiro jogo, a primeira rodada. Você escala 15 jogadores e coloca 11 entre os titulares. Aí tem a pontuação igualzinho Cartola. Nessa liga aqui eu preciso colocar 120 pessoas, então eu conto com a sua presença. É grátis, você não paga nada, a gente se diverte na Copa do Mundo. O meu time já está criado, a liga está aqui. Seleciona ali os jogadores, você pode colocar a escalação automática, ver se você gosta da escalação que eles vão colocar e você faz os ajustes e você já entra direto ali na liga. E tem esse código, se você for pelo método procurar a liga privada, você coloca esse código que está aqui, que você vai conseguir entrar na liga. Como eu falei, se você já tem o SofaScore, você clica no segundo link que você já vai entrar direto, confere lá. E eu estou vendo com a marca para conseguir premiação para os 5 primeiros colocados. Então, bora lá se divertir nessa Copa do Mundo que começa amanhã. Já do Verdão sempre já se cadastrou lá, você pode fazer com outro e-mail, criar um outro time, não tem nenhum problema. Bom, galera, o negócio é o seguinte, hoje surgiu uma informação, eu vi o Alexandre Silvestre da Gazeta falando sobre isso, que o Barcelona deu uma procurada no Flaco Lopes. Rapaz, olha, eu não tenho essa informação, mas eu vi que algumas pessoas falaram hoje, aí o pessoal já fala que já tem proposta. Não, pelo jeito que o Alexandre Silvestre da Gazeta, que eu vi, ele falando sobre isso, o Barcelona deu uma perguntada, vocês estão certos com o Atlético de Madrid e tal? O Palmeiras falou, não tem nada certo com o Atlético de Madrid, então vamos aguardar para ver se já pensaram só se o Barcelona faz uma proposta. Lembrando que o Barcelona, ele ainda tem 20% do Vitor Roque, ele tem esse percentual do nosso atacante ainda. E mais uma coisa, só para vocês terem uma ideia de como, se o Palmeiras for negociar o Flaco Lopes, coisa que o Palmeiras não quer fazer, o Palmeiras quer segurar, o Atlético de Madrid recusou 150 milhões de euros, como eu falei ontem, do Real Madrid. Então assim, dinheiro os caras têm, porque vocês estão recusando 150 milhões de euros do Julián Álvares, então assim, vão querer pagar 40 no Flaco? Passa amanhã, teriam que pagar muito mais do que isso. Sobre o jogador, o Lucas Ronier, jogador do Coritiba, que o Palmeiras já fez uma procura ali ao Coritiba, o Coritiba dificultou, falou que o valor seria ali 10 milhões de euros na época, e é esse valor mesmo. O Flamengo foi atrás desse jogador de lado de campo, um jogador interessante, que fez vários bons jogos pelo Coritiba, a torcida do Coritiba fala muito bem dele, e o Flamengo foi atrás. O Flamengo precisa se renovar, mudar ali alguns jogadores, e não vai poder gastar demais, segundo o que alguns estão falando. Inclusive, foram para cima do Almada, fizeram uma consulta e o Almada disse: não pretendo voltar para o futebol brasileiro agora, quero ficar na Europa. Então, é um jogador que é muito bom, ótima qualidade, mas não quer voltar para o futebol brasileiro. Então, o que adianta ficar insistindo lá no cara, em cima? O Palmeiras já tentou, fez proposta, ele falou isso, agora o Flamengo fez a mesma coisa, ele falou a mesma coisa. Então, tem que mudar o disco e partir para cima de outro atleta. O Zapiola, jogador do Platense, o que vocês acharam dele naquele confronto contra o Corinthians? Tava vendo alguns lances dele, ele tem categoria, hein? Um jogador canhotinho, meia. Eu acho que é o tipo de jogador que, se você contrata, você não vai pagar muita coisa pro Platense, lembrando que ele pode jogar a segunda fase. Você reforça seu elenco, o jogador tem qualidade, bom toque de bola, movimentação, é argentino, então aquele jogador que se entrega. Olha, de verdade, não, como eu sempre falo, não é porque o jogador é caro, não são apenas jogadores caros que podem reforçar o time. Às vezes um jogador ali com um valor mais acessível também. Eu acho que valeria a investida nesse cara. Espero que o scout do Palmeiras esteja analisando esse jogador. Galera, aí um vídeo bem interessante que eu vou deixar aqui para vocês na descrição também. Teve um desafio pro Hendrick, pro Richard Rios e pro Thiago Alcântara. Eles fizeram um desafio de habilidade numa esteira que a bola, você tem que conduzir a bola e desviar de obstáculos e tal. E o Hendrick foi muito bem, e o Richard Rios também, e o Jürgen Klopp estava com ele nesse desafio. E ele falou que o Rios é um jogador
extra classe. Eu acabei de falar do Zapiola aqui, jogador de 25 anos lá do Platense, que não seria muito caro, e o Rios foi um jogador que o Palmeiras foi lá buscar no Guarani. Claro que é muito difícil se acertar uma dessa, gastar 6, 7, 8 milhões e vender o cara por 30 milhões de euros, mas nem precisa ser isso. Se o cara der retorno técnico já ajuda muito, e o Klopp falando que o Rios é um extra classe, que ele conseguiu na primeira vez e é muito difícil ter aquela condução de bola. Tudo, o Rios que foi vendido para o Benfica de Portugal e já está na mira de vários times. Já tem time inglês, espanhol e times da Itália querendo contratar o Richard Rios, que deixou saudade sim. Ele, quando saiu ali no segundo semestre, acho que fez uma falta muito grande ao meio de campo do Palmeiras. Eu gostava particularmente muito do futebol do Rios. Tudo bem, ele perdia Tudo bem que às vezes ele perdia a bola, era meio fominha, né? Ele era meio maluco ali, mas isso faz parte da formação do atleta. Lembrando aí que vocês perguntam muito, já falei lá no Verdão sempre, o Palmeiras pulou fora do Nino, tá? O Palmeiras não pretende mais seguir e está aí aguardando as propostas que vão chegar, vai tentar segurar o máximo de jogadores possíveis e promete aí tentar vender apenas jogadores da base. Vamos ver o que vai acontecer, como que os jogadores vão atuar na Copa do Mundo. Temos aí 7 jogadores para atuar, pode ser que tenhamos 8 caso o Giai também consiga ali a sua vaga. Me esquecendo, para vocês verem aqui, o Luiz Henrique participando do treino hoje. Será que o Luiz Henrique teve base? Será que ele tá com a coordenação motora para fazer alguns movimentos ali de aquecimento? Vejam aí, o pior que isso já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Demorei uns 10 minutos para entender a fazer esse movimento aí com o pé. Certinho, ó. Rapidinho. Coordenação. Ô Luiz Henrique. Meu Deus, cara. Rapaziada, você pega um cara sem fundamento aí, ó. Ó. Ó o Luiz Henrique. O cara quando não tem base, ele não tem esse fundamento não. Ó o Luiz Henrique, olha. Meu Deus. Lembrando, no primeiro comentário na descrição, baixe o SofaScore. Além de você brincar na liga, galera, você vai ter a tabela para você ver todos os horários. Amanhã tem México e África do Sul, já